Na sexta-feira à noite, a Prefeitura de Juiz de Fora publicou um novo decreto que reforçou as medidas restritivas aí contra o coronavírus, viu? Nós falamos sobre isso e uma das medidas do decreto foi voltar a proibir o funcionamento de bares que chegaram a ser liberados pelas diretrizes do programa do governo do estado Minas Consciente. O decreto, gente, ele mantém o cancelamento das aulas na rede municipal de ensino, a alteração da frota de ônibus e também o fechamento dos parques municipais. Mas a nova determinação permite a realização de reuniões, missas e cultos com até 30 pessoas, viu? Olha só, atenção a isso, desde, claro, que seja aí respeitado o distanciamento mínimo de 2 metros. O decreto reforça a criação do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus, sob a coordenação do prefeito Antônio Almas, com a participação de representantes do Poder Legislativo, da Segurança Pública, do Ministério Público, da Defensoria Pública, também do segmento empresarial, da Universidade Federal de Juiz de Fora, do Conselho Municipal de Saúde e apoio de assistentes técnicos, viu? Você acompanhou aí essa novidade. As reuniões do comitê, elas são semanais e, de preferência, elas acontecem por videoconferência. Os serviços considerados essenciais que podem funcionar, como mercados, restaurantes e farmácias, eles devem buscar alternativas para o atendimento não presencial, como a entrega domiciliar, e, em caso de atendimento presencial, tem que seguir as orientações sanitárias. Os serviços de teleatendimento, eles precisam continuar com a redução de quantidade de trabalhadores em, no mínimo, 50% em cada turno. A fiscalização de tudo isso é feita pelos fiscais de posturas, guardas municipais e também os agentes de trânsito. O decreto, ele também tratou dos velórios e funerais. Os velórios, eles devem ter tempo reduzido e devem ser limitados aí a 10 pessoas em cada sala. Você está vendo as informações, nós falamos sobre isso na semana passada, você aqui, né, com o detalhe desse novo decreto. Já que nós estamos falando de decreto, coisas, né, motivadas aí pelo coronavírus, chegou a hora da gente atualizar vocês sobre os números da Covid no nosso estado, na nossa região, e hoje tem algumas análises interessantes. Mas antes, vamos só chamar aqui os números gerais do estado de Minas Gerais. O boletim epidemiológico acabou de ser divulgado. Casos confirmados em todo o estado são quase 22 mil, 21.728. São 481 mortes confirmadas por Covid em todo o estado de Minas Gerais. E o número de casos recuperados, 11.553, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui nós temos um compilado dos municípios aqui da nossa região por ordem de casos, tá? Os municípios com mais casos, os 7 municípios com mais casos: Juiz de Fora com 872, 39 mortes, Muriaé 328, 12 mortes, seguido de Barbacena com 312, Carangola, Leopoldina, que subiu bastante na semana passada, 104, 2 mortes, Ubá e São João del Rei com 92 casos positivos de Covid cada um, Ubá com mais mortes, 3 mortes. E aí nós fizemos, né, há muito tempo acompanhando esses números, nós fizemos aqui uma avaliação, né, dos dados que são divulgados pelas prefeituras municipais em relação ao Covid-19. Você está vendo aqui são os casos compilados. Agora, nós fizemos uma tela, gente, só com os casos ativos. Aí muda um pouco, né, a quantidade, porque em algumas situações o avanço em curas é maior. E aqui só nos casos considerados ativos, né, tirando aquelas pessoas que já são recuperadas da Covid, nós temos um ranking diferente. Juiz de Fora tem 317 casos ativos, Muriaé 166, mantém a segunda colocação. São João del Rei, que aparecia lá embaixo, sobe um pouco aqui, são 68, seguido por Leopoldina, Além Paraíba, Cataguases, Ubá, Carangola e outros municípios, terminando em Mar de Espanha. Essas são as cidades com mais casos ativos de Covid aqui na nossa região. Nós fizemos também um levantamento para poder avaliar a proporção de casos, né? E aí nós usamos a métrica de casos por 1.000 habitantes. E aí muda bastante de figura quando a gente avalia os casos confirmados, né? O total de casos confirmados por 1.000 habitantes. Olha como que muda a tabela, né, por essa proporção. Chiador, que é um município pequeno, tem menos de 2.000 habitantes, a taxa lá, gente, por 1.000 é de 6 casos por cada 1.000 habitantes. Estrela d'Alva vem logo em seguida com 4,3, Tombos, Santana do Deserto, Carangola, dos municípios com uma quantidade maior de casos, é aquele que aparece aqui, são 3,5 casos por 1.000 habitantes. Muriaé também aparece nessa nova estatística, seguindo aqui Passa 20, Mar de Espanha, Pirapitinga, Além Paraíba, Alto Rio Doce, Olaria e Barbacena. Isso daí é uma avaliação proporcional dos casos, são os casos confirmados. Vamos ver agora os óbitos. Quantos óbitos existem nos municípios aqui da região, também nessa taxa, nessa proporção por 1.000 habitantes. Aí, nesse caso, Estrela d'Alva aparece liderando essa estatística, 0,4, né, 0,4 mortes por cada 1.000 habitantes.
seguindo 1.000 habitantes, seguindo aqui por Mar de Espanha, Faria Lemos, Belmiro Braga, Santa Cruz de Minas, São Francisco do Glória, Santa Rita de Jacutinga, Patrocínio de Muriaé. Você vê que são municípios menores, né, onde o número de mortes tem uma incidência maior em relação ao número de habitantes desse município. Além desses dados, a gente também avaliou os municípios com maior taxa de crescimento, comparando a última semana com de domingo a domingo, né? Do domingo passado, retrasado até domingo passado. E aí, gente, Barão de Monte Alto tem uma taxa bem grande, 5.000% de crescimento, porque ele não tinha nenhum caso, passou a ter 5 casos na semana passada. Eugenópolis também cresceu consideravelmente, 400%, saltando de 3 casos para 15, isso só na última semana. Alto do Rio Doce também cresceu bastante, nós destacamos aqui 238%, saltou de 8 casos no domingo retrasado para 27 no último domingo. Barroso saltou de 3 casos para 9, Tocantins de 12 para 25, aí dobrando o número de casos. Ponte Nova também teve um salto considerável, a cidade vinha mantendo baixos índices, mas aumentou 92% na última semana. Leopoldina também cresceu bastante, saiu de 59 casos para 104 no último domingo, um crescimento aí de 76%. Né? Aí a gente fez uma comparação também, né? Nas últimas 4 semanas, dá mais ou menos um mês essa outra comparação. Nós temos uma tela aí que mostra, né, os municípios que mais cresceram em 4 semanas. Aí Antônio Carlos aparece na dianteira, não tinha nenhum caso. Até então foi para 11 casos, seguido de Alto do Rio Doce, que apareceu nas duas comparações, tanto da última semana quanto no período de 4 semanas. Saiu de um caso para 27, seguido por Tocantins, Cajuri, Carandaí, Ponte Nova e mais uma vez Leopoldina. Ponte Nova e Leopoldina, nessa apresentação, são os municípios mais populosos, tendo um crescimento considerável aí também nas últimas 3 semanas. Isso é para a gente ter noção, né, dos municípios que mais tiveram casos confirmados de uma semana e também nas últimas 4 semanas. Temos aí mais uma tela com uma análise dos números da Covid-19. Aqui são os municípios com mais casos de pacientes recuperados aqui na nossa região. Né? Juiz de Fora, como é o município que tem mais casos, também é o município com mais casos recuperados. Né? Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é o único município que não divulga desses listados aqui, né, pela Prefeitura, os dados de casos recuperados. Nós pegamos os dados do estado, são 555 pessoas consideradas recuperadas em Juiz de Fora, Barbacena com 292, Muriaé 162, vamos seguindo aqui Carangola, Ubá, Paraíba, Leopoldina, Santos Dumont, São João del Rei, Cataguases, Espera Feliz, Tombos, Mar de Espanha e Viçosa. Essas são as cidades com mais casos recuperados aqui na Zona da Mata e no Campo das Vertentes. Além das cidades com mais casos recuperados, tem um número interessante aqui também, que são municípios que tiveram casos positivos, mas conseguiram ali, né, zerar a quantidade de casos. Então nós temos aqui essa relação. Piraúba e Passavinte e Itamaraty de Minas, as 3 cidades registraram desde quando nós começamos o nosso monitoramento com 6 casos. Hoje a cidade não tem mais nenhum paciente com caso positivo, os 6 casos registrados nessas cidades são considerados curados. Olaria, Senador Cortes tinham 4, Vieira tinham 3, São Vicente de Minas também tinha 3, os 3 estão curados. Tabuleiro, Santana de Cataguases, Goianá e Bocaina de Minas também são municípios que tiveram casos positivos e agora estão zerados. Nos 4 municípios tinham 2 pessoas em cada e agora não tem mais nenhum caso.